Thiago Almada vai ficar no Botafogo em 2025? Essa é uma das grandes perguntas que o torcedor do Botafogo quer saber. Não só o Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Matheus Martins, Vitinho. Bom, temos aqui algumas pistas a partir de hoje que eu vou te contar, divulgado pelo Diário Olé da Argentina, em apuração com os agentes do jogador. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago e esse é o canal do Manel. Tem 3 conteúdos diários aqui para você, live 8 horas da manhã, live 8 horas da noite e sempre um vídeo curto como esse, além de 6 shorts por dia. Tudo para você não perder absolutamente nada sobre o Botafogo. Se você quer ficar bem informado, já deixa o dedão no like e se inscreva no canal do Manel. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa informação que foi publicada há pouco tempo aqui na página Informa Fogo. Staff de Thiago Almada não confirma mais a sua ida para o futebol europeu. O argentino está começando a ter o desejo de permanecer no Botafogo. Cara, essa notícia encheu de esperança o torcedor. Porque é lógico que essa história do jogador ir para o Lyon, vai ficar 6 meses no Brasil, a imprensa batia muito nessa tecla com o Luiz Henrique. Na prática, o que aconteceu? Não foi. Mas tem no contrato uma cláusula que ele diz que vai para o Lyon. Na prática, o Luiz Henrique não foi. E Thiago Almada pode acabar tendo o mesmo destino de Luiz Henrique, não ir para o futebol europeu, pelo menos nesse primeiro momento. Eu quero saber de você, torcedor do Botafogo, o que você faria se estivesse no lugar deles. Eu tenho certeza que a maior parte dos torcedores vai dizer que não tem nada que ir para o Lyon. Lógico, somos torcedores. Mas eu quero desenvolver aqui com vocês um racional que nos leve a entender os motivos pelos quais eles poderiam ficar. Olha, o Thiago Almada, ao voltar para o futebol sul-americano, ele que estava na MLS, em pouquíssimo tempo, passou a ser convocado para a seleção da Argentina principal novamente. O Luiz Henrique estava na Espanha, no Betis, e nunca tinha sido convocado para a seleção principal. 2 jogadores do quilate deles, primeiríssima prateleira, 23 anos, joias para o futuro do futebol mundial. Luiz Henrique, que na minha opinião já tem nível para bancar os maiores pontas direitas do mundo, diga-se de passagem. Luiz Henrique joga fácil hoje no Arsenal, no Tottenham, em vários clubes do mundo aí. Fácil, fácil, fácil. Eu acho que o único ponta direita que o Luiz Henrique hoje não banca é o Lamine Yamal do Barcelona. Papo reto. Você discorda? Escreve aqui quais são os outros pontas direita que o Luiz Henrique não banca. Tirando isso, eu acho que o Luiz Henrique banca todo mundo. Bom, o Botafogo já provou ser uma vitrine maravilhosa. O Botafogo já provou colocar jogadores na seleção brasileira. O Botafogo já provou ser um time que vai buscar títulos todos os anos. O Botafogo já provou que vai colocar esses jogadores no holofote do futebol sul-americano e que isso faz com que eles estejam no radar de treinadores de seleção de uma forma que talvez na Europa, em clubes menores como o Betis, que não participam sequer de Champions League com regularidade, podem fazer por eles. E tem mais. Se você for parar para pensar no próprio Lyon, será que o Lyon hoje é um ambiente melhor para esses jogadores do que o Botafogo? O Lyon sequer está na Liga dos Campeões e não sabemos se o Lyon se classificará para a próxima Champions League. Outra coisa, mesmo que o Lyon se classifique para a Champions League, será que o Lyon vai ter cancha, vai ter força de brigar por títulos em cenário internacional? Eu acredito que não. Eu acredito que o Lyon não oferece a briga por títulos que o Botafogo pode representar. Se sou esses jogadores, eu preferiria ficar aqui no futebol sul-americano, fazer 3, 4, 5 temporadas históricas, se tornando um monstro sagrado, um ídolo eterno da torcida de um Botafogo da vida, do que ficar no ostracismo, de viver à sombra dos títulos do PSG na França, de viver à sombra dos títulos do Real Madrid na Champions League, vivendo ali de voos de galinha que esses clubes de segunda prateleira da Europa, que é onde está o Lyon hoje, podem fazer. Dito isso,
Eu queria saber a tua opinião. Conta aí nos comentários e já deixa o dedão no like. Bom, o Thiago Almada, ele tem essa dúvida na cabeça dele. Eu acho que só o fato de termos plantado na mente do jogador a dúvida de ir para a Europa ou não mostra como que o projeto da SAF Botafogo é bem sucedido. Para muita gente, o Botafogo jamais atrairia grandes craques, né? O Botafogo, essa SAF aí não vai dar certo, o Botafogo isso, o Botafogo aquilo. Quantas besteiras a gente já escutou da mídia tradicional sobre o Botafogo? E o que a gente vê na prática é o contrário do que a imprensa sempre fala. O Botafogo, sim, atrai grandes nomes, atrai grandes craques e consegue ser útil a esses jogadores. É uma relação muito positiva, onde o Botafogo usufrui do melhor do momento técnico desses jogadores e, ao mesmo tempo, esses jogadores usufruem do Botafogo, toda a vitrine, toda a visibilidade que o Botafogo dá. É verdade que o Thiago Almada ainda não tem pelo Botafogo todos os gols e assistências, por exemplo, que o Savarino tem, né? Savarino tem 10 gols, 10 assistências na temporada. Nem o Luiz Henrique tem isso pelo Botafogo, quanto mais o Almada. Mas ainda assim é bastante interessante ver como que o argentino já caiu no gosto da crítica. Você não vê um analista de futebol hoje criticar o futebol do Thiago Almada no Botafogo, mesmo que ele não tenha tantos gols e assistências. Muito pelo contrário, os elogios, é uma lista corrida de elogios, são muitos elogios ao futebol jogado pelo Thiago Almada. Imagina a hora que esse cara emplacar aqui 10 gols, 10 assistências com a camisa do Botafogo. É aí que eu acredito que talvez esse cara possa sair. De verdade. Porque, imagina, 2025, Almada fecha a temporada com, sei lá, 13 gols, 12 assistências. Fácil que vem um clube de Premier League, um Arsenal, um Liverpool aqui, pagar 40, 50, 60 milhões de euros para tirar esse cara do Botafogo. Tá? E eu não acredito que ele teria uma grande evolução indo para o Lyon. Essa é a minha opinião. Acho que o futebol sul-americano está cada vez mais forte, cada vez mais competitivo. Cada vez mais você tem clubes ricos e poderosos. Antes era só o Flamengo, depois veio o Palmeiras. Agora você tem o Botafogo, o Atlético Mineiro, Cruzeiro vindo aí. Quer dizer, o futebol aqui está cada vez mais acelerado, cada vez mais compactado, cada vez mais dinâmico, cada vez mais físico, como pede o futebol europeu. Então, cada vez menos você tem a necessidade de ir para a Europa para poder provar que você pode atuar em grande nível na Europa. O que o Luiz Henrique hoje atua no Brasil, o que o Almada faz pelo Botafogo, já não deixa qualquer sombra de dúvida que ele pode chegar no Barcelona hoje, vestir a camisa e jogar domingo. Ele vai precisar de um tempo de adaptação? Claro que vai, como qualquer jogador, mas sem dúvida nenhuma que ele vai também dar conta do recado. Bom, eu como torcedor, tomara muito que o Thiago Almada fique no Botafogo. Eu não tenho a menor dúvida que se o Botafogo ganhar a Libertadores, e se Deus quiser, ganhará a Libertadores, eu não tenho a menor dúvida de que o Thiago Almada ficará no Botafogo, assim como Igor Jesus, Luiz Henrique, todos eles, para a disputa do Super Mundial. Te digo mais, o Botafogo irá se reforçar para a briga do Super Mundial. É capaz do John Textor contratar mais uns 2 ou 3 jogadores do porte de Thiago Almada e Luiz Henrique. Quem pode não ganhar com isso tanto, talvez seja o John Textor, né? Que queria ver o jogador indo para o Lyon para agradar a torcida lá e, quem sabe, até faturar com isso, fazer uma movimentação financeira. Seja como for, o jogador está preocupado com aquilo que é melhor para ele. E nós, botafoguenses, estamos preocupados com aquilo que é melhor para a estrela solitária. Sem dúvida nenhuma, perder Thiago Almada e Luiz Henrique não é o melhor caminho, por mais que outros craques venham. E é bom deixar isso claro para a torcida do Botafogo. Se eventualmente o Botafogo perder o Luiz Henrique e o Almada para o futebol europeu, ao término desse ciclo de Libertadores e quem sabe de Mundial ali na frente, o Botafogo vai se reforçar dignamente com jogadores de 15, 20, 25 milhões de euros, como o John Textor já vem fazendo. O americano não dá nenhum sinal de que não vai reforçar o Botafogo. Muito pelo contrário, ele já verbalizou isso várias vezes em entrevistas, dizendo que a ideia dele é que a cada janela jogadores se impartam, mas outros cheguem do mesmo nível, sempre mantendo o Botafogo na crista da onda, num grande nível de competitividade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Manel para mais conteúdos como esse. Eu volto a qualquer momento com mais informações sobre o Botafogo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!